Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouco sobre essa parte da minha vida que eu pensei que eu nunca iria passar, mas que infelizmente aconteceu comigo. Agora, o Dia das Mães, foi inevitável não pensar, foi inevitável não lembrar do que aconteceu e eu quero contar um pouco pra vocês de como foi, porque eu nunca tinha pensado que eu iria passar por isso, mas quando eu passei, pelo que vocês já sabem que tá passando, que tem aqui no título do meu vídeo, eu pesquisei no YouTube, pesquisei muito no Google pra mim ver relatos de outras pessoas, pra mim poder saber como que iria ser o depois. Então, eu acho que isso talvez vai ajudar outra pessoa que tá passando ou que já passou pelo mesmo processo que eu. Eu vou começar a contar um pouco do que aconteceu para vocês entenderem, mas para não ficar muito longo eu vou resumir bastante. E se vocês quiserem, eu venho falando dos demais temas que eu vou falar aqui. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu tive uma cólica muito forte e eu descobri que eu tinha ovário policístico. E a minha menstruação sempre foi muito desregulada, muito mesmo desregulada. Eu tentei fazer alguns tratamentos, eu já fiquei até 8 meses sem menstruar. Iniciei um tratamento, mais ou menos quando eu tinha 15, 16 anos, e eu não consegui por muito tempo, porque os efeitos colaterais que o remédio dava em mim foram vários, sabe? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre minha trajetória com o ovário policístico. Então, quando eu casei, eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional por 2 anos, só que ele também tava me dando muito efeito colateral, eu tava muito estressada, o meu peito doía muito, tipo, não era só na menstruação, era durante todo o mês. Sentia muita dor de cabeça, muita ânsia de vômito. Sempre que eu voltava, que acabava o meu ciclo, que eu voltava a tomar o anticoncepcional, voltava todos os sintomas de novo. E isso foi me deixando muito irritada. Eu chorava muito, sem motivo nenhum. Nem eu sabia o porquê que eu tava chorando. Então eu decidi colocar DIU. Pesquisei muito, gente. Eu super indico pra quem quer. E eu decidi omitir essa parte da minha vida que eu tinha ovário policístico pro médico, porque eu fiquei com medo dele não deixar eu colocar o DIU. E no final dos 6 meses, eu tive um sangramento intenso que nada parava, nada cortava. Não em grande quantidade, mas todos os dias por mais de mês. E eu ficava muito estressada com aquilo, porque, gente, quem é mulher sabe, não é bom usar o absorvente. Eu não queria tirar de jeito nenhum, mas foi o único meio. Eu me arrependi muito, gente, me arrependo ainda até hoje de ter tirado o DIU. Mas naquele momento parecia ser a única solução. Poderia ter procurado outra ajuda médica, de outros profissionais, ver outras opiniões, mas na hora foi a única coisa que me passou pela cabeça, foi realmente que eu teria que tirar o DIU. E esse aqui foi o último ultrassom que eu fiz, ainda com o DIU. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, olha, tem todos os cistos. E aqui ela mostra o DIU. Eu tirei o DIU em agosto do ano passado, né? Agosto de 2020. Eu comecei a tomar anticoncepcional de novo. E ela falou pra mim que o único tratamento para o ovário policístico era anticoncepcional. Me passou anticoncepcional pra tomar. Só que, gente, depois de muita pesquisa também, eu já vi que não tem nada a ver. Então, voltei a tomar anticoncepcional e passei muito mal, fiquei pior. Troquei anticoncepcional e nada mudou. Então, quando foi... Eu tomei setembro inteiro o anticoncepcional. Em outubro, eu menstruei. E em novembro, eu não menstruei mais. Mas na minha cabeça, tava tudo ok, porque eu já fiquei muito tempo sem menstruar, né? O tempo foi passando. Quando foi em dezembro, finalzinho de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, eu caí de moto. Provavelmente nessa época eu já estava grávida e não sabia. Eu não sei bem quando eu engravidei e eu não vou saber dizer muito bem o que aconteceu pra mim ter perdido o bebê, né? Se foi essa queda de moto ou a gente viajou no Natal pra passar a virada do ano no Pará, a gente foi de moto. E foram 1.150 quilômetros de moto. Algumas pessoas falam que foi essa viagem e outras pessoas falam que não, que poderia ter sido uma malformação fetal, poderia ter sido
qualquer outra coisa, né? Que até os 3 primeiros meses é muito fácil perder o bebê. Tipo, todo mundo reclamava de dor na bunda, dor nas pernas, e o único lugar que doía em mim era nas costas. Sempre que parava a moto, eu ficava sempre falando, gente, as minhas costas estão doendo muito. Eu vi também depois que era um sintoma de aborto. Não necessariamente que uma grávida sentir dor nas costas vai estar tendo um aborto, mas no meu caso, era um dos sintomas. Voltou no dia 3 de janeiro, que foi no domingo. Então a gente passou a virada do ano lá. Eu não sabia que eu tava grávida. Eu senti muita dor nas costas, muitas cólicas, mas eu achava que a minha menstruação tava vindo. Sempre achava que a minha menstruação tava vindo. Quando a gente tava voltando, e quando a gente parou, eu fui ao banheiro e eu vi que tinha descido um pouco. Eu até comemorei, falei pra minha cunhada, ai, minha menstruação tá vindo e tal, eu fiquei muito feliz. Eu sei que foi, assim, uma burrice, né? Porque eu sou casada, não tava tendo nenhum meio de contraceptivo. E não passar isso pela minha cabeça. Mas, gente, é porque realmente a minha menstruação sempre foi assim. Sempre era, menstruava aqui uma vez, passava 2, 3 meses, aí menstruava de novo. Passava mais 5 meses, menstruava. Passava mais 8 meses, menstruava. Só que antes eu não me preocupava nada. Não era casada, né? Então também não tomava remédio. Enfim, quando ela viesse, ela veio. Se não, também tudo bem. O único sintoma que eu tive de gravidez, que eu fui perceber depois também, foi a dor no peito. Eu sentia dor no peito o tempo todo, assim, não dor, sabe? Mas muito sensível mesmo. E só que assim, eu pensava que ainda era efeito do anticoncepcional, porque quando eu tomava anticoncepcional eu também tinha a mesma dor, né? Tipo, a mesma sensibilidade eu tinha. Eu lembro que um tempo eu falei até assim pro meu marido, nossa, eu parei de tomar anticoncepcional porque eu não aguentava o meu peito e tá ficando pior. O peito tá pior do que quando eu tomava anticoncepcional. Eu sangrei nessa viagem e quando a gente tava voltando, a gente pegou muita chuva mesmo, e de moto. Depois a gente parou numa cidade aqui próxima também, a gente foi numa cachoeira, tava bem gelado, a gente entrou de roupa e tudo, que já tava molhado da chuva. E então foi. Quando eu cheguei em casa, eu não menstruei mais. Minha menstruação parou. E aí eu falei assim pra minha mãe. Na verdade, não era uma menstruação, né? Era um sangramento, no caso já de começo de aborto. Era um sangue bem vermelho. E não foi muito sangue. Foi uma mancha que eu tive lá no posto. E depois sumiu. Não tive mais, né? E aí eu pensei que era pela chuva, que eu tinha pego muita chuva, que a gente tinha ficado muito tempo molhado. E a menstruação tinha ido embora. Eu não sei se isso acontece mesmo, mas a minha mãe e os mais antigos falam que se a gente ficar com muito frio, passar muito tempo molhado ou qualquer coisa, corta a menstruação. Foi isso que ela me falou e ficou por isso. Eu coloquei aqui no caderninho anotando. Na terça-feira veio mais um borrãozinho. Eu pensei, amanhã vem. Aí veio no outro dia, na quarta, veio mais um pouquinho e sumiu. Aí passou quinta e sexta. Quando foi na sexta-feira, sangrou de novo e começou a vir menstruação mesmo, sabe? Aí eu falei assim, agora ela vem. Passou esse altos e baixos, mas eu acho que agora ela vem. No sábado, ela continuou vindo e com muita cólica. Do sábado pro domingo, eu acordei de madrugada, tipo umas 3 da manhã, com muita dor mesmo. Sou muito resistente, sabe? Eu resisto à dor o máximo que eu posso, porque eu odeio tomar remédio, eu odeio mesmo. E nessa hora eu falei assim, eu vou ter que levantar, porque eu não tô aguentando, eu vou tomar qualquer remédio de dor. Quando eu levantei, eu senti assim, sabe? Como se tivesse caindo, desabando muita coisa. Quem é mulher me entende. E aí eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, não tinha menstruação, tanta menstruação, tinha pouca menstruação, mas tinha uma bolinha branca, sem sangue nenhum. E só tinha um fiozinho de uma veinha. E na hora, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu pensei que eu poderia ter, sei lá, expulsado um mioma, às vezes até o cisto, né? Eu falei, cara, mas será que é possível eu expulsar um cisto do ovário, né? Não é nem no útero. E aí eu pensei, cara, será que é um aborto? E aí eu comecei a pesquisar isso tudo de madrugada. Eu não quis falar nada pra ninguém. Eu fui pesquisar na internet, pesquisar como se quer um aborto, como
pesquisei 1 milhão de fotos no Google, pesquisei relatos e ninguém tinha postado uma foto ou qualquer coisa do tipo que se comparasse ao que eu vi, né, naquele momento. Todos tinham sangue ou tinham um pequeno embrião e o meu era simplesmente um saquinho branquinho, não tinha sangue, tinha simplesmente uma veinha do tamanho de uma linha vermelha saindo de um lado da bolinha branca. Não tinha nada lá dentro, não tinha sequer um grãozinho. Eu olhei, eu falei, será que isso é mesmo aborto? Será que tem um bebê? Será que tem um bebezinho do tamanho de um grãozinho? Mas não tinha nada. Eu não vi a hora de amanhecer o dia pra mim poder comprar um teste de gravidez. Porque eu pensei, se eu tiver tido um aborto, o teste de gravidez ainda vai dar positivo. E foi o que aconteceu. Domingo ainda, quando eu acordei, eu não queria falar pro meu marido, eu não sei porquê, eu tinha aquele medo, aquela incerteza. E aí eu falei pra ele que eu ia comprar o café da manhã junto com ele. E eu queria passar na farmácia. Ele me questionou um pouco sobre o que eu queria fazer na farmácia. Eu não tinha coragem, eu não sei porquê. Eu não sei porquê eu não queria contar pra ele. E ele sabia que eu tava menstruada, que eu tinha falado pra ele que eu tava com muita cólica. E aí, quando a gente chegou na farmácia, eu falei assim pra ele, olha, eu preciso de um teste de gravidez. Um pouco antes, na porta da farmácia, sabe? Aí ele falou assim, mas você me falou que você tá menstruada, por que você quer um teste de gravidez? E eu não conseguia responder, eu não conseguia falar pra ele, eu não conseguia pronunciar, sabe? Falei assim, aconteceu uma coisa estranha ontem à noite e saiu uma coisa muito estranha na menstruação. E aí eu quero ver se o teste vai dar positivo. Aí ele falou assim, você acha que você teve um aborto? Eu falei, eu acho que eu tive um aborto. Aí eu comprei esses de pauzinho mesmo, fiz o teste e deu 2 pauzinhos. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Na hora que eu coloquei, já começou a subir. Deu 2 pauzinhos. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei, realmente eu tive um aborto. Eu tô sangrando. E o que saiu ontem, com certeza, era um bebê, né? Foi, assim, um momento meio tenso. E eu não sei explicar pra vocês. Eu já saí do banheiro chorando, com o teste na mão. Já falei pra minha mãe, assim, né? Eu tive um aborto, eu perdi um bebê. Porque expliquei pra ela que eu tava sangrando, tava menstruada. Aí ela falou assim, talvez é outra coisa. A minha cunhada falou também que conhecia pessoas que menstruavam até alguns meses de gravidez. Eu fui aqui numa maternidade que tem pra mim saber. Lá eles me passaram um beta-HCG. Ele me pediu pra fazer o fator RH, né? Pra ver se meu sangue era negativo, se eu tava tendo um aborto por causa do sangue negativo. E se eu estava realmente grávida. E deu positivo. Realmente eu estava grávida. Eu estava com cólica e sangrando. O médico foi totalmente insensível. Ele simplesmente me passou um Buscopan. Você vai tomar Buscopan de 6 em 6 horas. E é isso, você volta aqui pra fazer uma ultrassom amanhã. Marcou um beta-HCG quantitativo pra mim fazer no mesmo dia. Eu fiz também, voltei lá, tirei sangue de novo e fiz. E pediu pra mim retornar no dia 13 pra fazer outro exame. Aí ele fez um toque também em mim. Fez o toque, falou que o colo do meu útero tava fechado, que provavelmente não tinha sido um aborto, que eu mostrei a foto pra ele da bolinha, né, que saiu, que provavelmente era o bebê. Ele falou que aquilo lá não significava nada. Falou que provavelmente eu não teria perdido, mas que era um alerta, porque eu tava sangrando. Que ia passar uma ultrassom pra mim fazer, pra ver se o bebê ainda tava lá. E que o ultrassom lá do SUS só iria acontecer no outro dia, porque aquele dia eles não faziam mais ultrassom, porque era domingo. Quando ele falou isso, que só ia fazer ultrassom no outro dia, pra ter certeza se eu tinha perdido ou não, eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, super insensível, super grosso. Falou assim, por que você tá chorando? Eu lembro que eu respondi assim, doutor, porque vai ser mais um dia sem saber se eu perdi o bebê ou não, se eu tô perdendo, se ele tá vivo, se ele tá sofrendo. Vai ser mais um dia de dúvida, né? Aí ele falou assim, mas se você estiver perdendo, nada segura. Eu perguntei se ele poderia passar algum remédio pra mim tomar pra segurar, né? Ele falou que não existe remédio que segura a gravidez, que se eu tiver que perder, eu vou perder. Falou desse jeito. Eu sei que
É verdade, não existe remédio milagroso que vai segurar a gravidez. Infelizmente não existe. Mas a forma como você trata o descaso, que você trata aquilo ali, como se fosse qualquer coisa, é triste, né? Querendo ou não, era um aborto. E querendo ou não, eu de certa forma já tinha um carinho, né? Mesmo com tudo que aconteceu que eu não sabia. Mas e se fosse uma pessoa que ele não sabe, que ele não perguntou? Tipo, se eu tava tentando engravidar há muito tempo, se eu tinha vontade de ter filho. Vai que era uma pessoa que tinha 5 anos que tava tentando engravidar e que finalmente tinha conseguido o positivo. Ou no meu caso, que eu não acreditava que eu iria ficar grávida tão cedo, por isso que eu vacilei tanto. E foi uma situação bem triste, bem indelicada. Então, no outro dia eu voltei lá, fiz a ultrassom e a ultrassom do SUS não dá pra ver muita coisa. E falava só que tava com o útero espesso e que tinha um corpo lúteo no ovário esquerdo, né? Aqui, ó, apareceu um corpo lúteo, que é onde o óvulozinho sai, de onde ele desprega. No caso, o meu caso foi do ovário esquerdo, ele saiu o óvulozinho do ovário esquerdo e ainda tinha lá a casquinha, como se fosse uma casquinha lá, dizendo que o óvulo saiu dali, mas que não tinha nenhum bebê. E aí ele falou pra mim fazer o beta-HCG e que com 2 dias repetir o exame. Se tivesse aumentando, realmente eu tava grávida, se diminuísse, é porque eu tinha perdido. Eu fui lá no mesmo hospital pra fazer o beta-HCG quantitativo, que eu cheguei lá, a mulher falou assim, olha, você vai fazer hoje, segunda-feira, mas ele demora 7 dias pra sair. Eu falei, gente, daqui 7 dias, se eu estiver perdendo, se eu ainda estiver grávida, daqui 7 dias é tarde demais. Ainda mais que eu vou ter que esperar mais 2 dias e pra fazer o outro. E esse outro também sairia com mais 7 dias. Então, tipo, ia demorar mais de uma semana pra mim saber se realmente eu estava grávida ou se não estava grávida. Se eu tinha perdido, se eu não tinha perdido. Então, eu fui num particular mesmo, que sairia no mesmo dia, o quantitativo, e deu 974. O laboratório tem seus valores de referência. No laboratório deles, o 974 MUI significa que você tá de 1 a 2 semanas, né? Então, eu precisava esperar 2 dias pra poder repetir o exame. E, gente, isso me causou esperança, sabe? Porque ele falou que o colo do útero estava fechado, que eu poderia não ter perdido, que o que saiu não significava nada. Quando chegou na quarta-feira, foi muito ruim. A sensação de esperar foi assim, como se tivesse passado um mês um exame e outro, mas na verdade passou só 2 dias. No segundo exame, eu fiz também quantitativo no mesmo hospital, que entregava no mesmo dia. Todos os outros laboratórios precisavam de 5 dias, 3 dias, enfim. E eu não aguentava, gente. Eu tava com muito medo, não sei dizer qual a sensação, mas é horrível, na verdade. No segundo exame que eu fiz na quarta-feira, o valor dele abaixou muito. Deu 328 MUI, que na outra tinha dado 974. E aí, ou seja, realmente tinha acontecido um aborto. Só tinha hormônio porque ia demorar um tempo pra sair hormônio do meu corpo, mas que realmente a gravidez não tava evoluindo. Eu chorei bastante, mas a sensação que eu tive também na mesma hora foi de alívio. Porque é estranho falar isso. Eu sei que muitas pessoas não vão entender, mas a sensação que eu tive realmente foi de alívio. Porque toda aquela pressão, toda aquela angústia que eu tava sentindo, de certa forma, me aliviou por saber que ele não tava mais sofrendo. Eu não sei se já tinha o coração, se já era vivo, né? Não sei como que tava. Pelos exames, a gente vê que era bem recente, né? Eu não sei desde quando eu engravidei, quando eu caí de moto eu já tava grávida, enfim, eu não sei dizer nada. Mas eu queria trazer para as pessoas que, assim como eu, passaram por isso e dizer que vocês não estão sozinhas. Eu me senti a pior mãe, a pior mulher, né? Porque
parece que todo mundo tinha conseguido menos eu. Parece que todo mundo era forte o suficiente, menos eu. Que eu tinha vacilado de alguma forma, que eu tinha sido uma pessoa ruim por não ter descoberto antes, ter sido uma pessoa ruim por não ter visto os sintomas, uma pessoa ruim por ter viajado, uma pessoa ruim por ter caído de moto e que ter gerado tudo isso, né? E consequentemente perdido o bebê. Me senti muito culpada, por mais que as pessoas falassem que eu não tinha culpa, que eu não sabia, mas é uma sensação que dá, é um sentimento que dá, um sentimento de incapacidade, e de certa forma me sentia culpada por ter sentido alívio quando eu soube que tinha perdido. É difícil, é estranho, eu sei, mas foi o que realmente eu tive. E nos outros dias era um misto. Um dia eu tava muito bem, no outro dia eu tava muito mal. Um dia eu pensava coisas positivas, pensava que realmente tinha que acontecer aquilo, que não tava na hora, que realmente não era o tempo, realmente eu tinha acabado de terminar a faculdade, tô no emprego que eu gosto, e aquilo lá não tava na hora certa, não tava certo. E no outro dia eu pensava, nossa, se tivesse aqui comigo, talvez a minha vida teria sido diferente. Como seria, né? Se tivesse aqui comigo. E nos dias bons, eu pensava em tudo que aconteceu de uma forma carinhosa, né? Nos dias ruins eu só conseguia ver o lado ruim. E isso foi uma montanha russa por muito tempo. E já faz alguns meses que aconteceu, foi em janeiro, agora a gente tá em maio. E hoje, Dia das Mães, eu me peguei pensando de novo, depois de muito tempo que eu não. Depois de muito tempo que eu não pensava, depois de muito tempo. Não que eu tinha esquecido, mas que depois de muito tempo não tinha doído mais tanto, sabe? É como se fosse uma feridinha que com o tempo ela deixou a marquinha ali, sabe? Mas que ela não doía mais. Você lembrava, você sentia, você via, mas que ela não doía mais. E como seria se tivesse acontecido diferente? Se o bebê ainda estivesse aqui, talvez eu já saberia o sexo, não sei. Talvez a gente estaria comprando alguma coisa. Seria meu primeiro Dia das Mães. E eu sei que é difícil. Não foi como uma pessoa que descobre, eu tô grávida e de repente, eu perdi. Né? Realmente perdi e pronto, acabou. Não foi. Foi muita sensação de incerteza, né, que eu tive. E nesse tempo, que parecia ter sido um mês, né, na verdade foram 4 dias, nesses momentos eu tinha fé que se eu orasse, pedisse para Deus, para que Ele não deixasse eu ter perdido, de alguma forma esse sentimento falava para mim que iria acontecer. Só que eu não tinha coragem de orar, eu não tinha coragem de pedir para Deus para que eu repetisse o exame e que desse maior, sabe? Eu só falava, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu sabia que Ele fazia da forma certa. E quando eu recebi o exame, que realmente eu tinha perdido, me deu uma tristeza muito grande, mas também me deu um alívio, porque a todo momento eu orava, pedia para Deus que fosse feita a vontade dele. E se ele queria, quando eu recebi o exame, eu vi que daquela forma que teria que ser. Mas alguns dias eu pensava que eu era culpada por não ter pedido. Eu cria que se ele quisesse, ele faria um milagre. Mas que eu não pedia em momento nenhum um milagre. Uma das formas que eu senti alívio, né? Alívio nos momentos mais difíceis
Um deles foi eu escrever uma carta. Eu sei que parece estranho, mas eu escrevi uma carta como se fosse pro bebê. E realmente me ajudou muito. Eu escrevi essa carta, eu chorei muito, coloquei tudo que eu sentia, coloquei tudo que eu falei aqui pra vocês. Coisas que eu nunca tinha falado pra ninguém. Coisas que passavam só na minha cabeça. E coloquei na carta como se eu tivesse escrito pra ele. Meio que eu tinha colocado um ponto final naquilo, né? Meio que eu tinha colocado pra fora que aquilo realmente tinha acontecido e tinha finalizado aquela etapa. E eu compartilho isso com vocês. Espero que vocês meio que entendam, ou talvez não, porque só quem passa realmente sabe o que acontece, o quanto é difícil. O mais difícil é falar, ouvir de algumas pessoas que, ai, você você nem sabia, não, ou era muito recente, ou ai, tinha que ser dessa forma. Eu sei, gente, que tudo isso é verdade, mas são verdades que a gente não quer ouvir. São verdades que machucam, são palavras que a gente evita de falar pra nós mesmos. Imagina escutar de outra pessoa. Não é maldade das pessoas que falam isso. Mas fica a dica pra quem falava isso, não falar mais. A partir do momento que dá positivo, você já é mãe. Independente se seu filho tinha uma semana ou, não sei, anos, você foi mãe. E eu dedico esse Dia das Mães também para as mamães que têm bebês no céu, assim como eu, de algumas semanas ou meses. Queria dizer para vocês que vocês não são menos mãe do que as outras e que espero ter ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Tchau!